Olá, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. Prometo que vocês não irão se arrepender, tá? Então assistam até o final. Parnasianismo, realismo na poesia, a beleza da sobriedade. Então vejamos aqui. Como eu já havia falado na aula passada, o parnasianismo ele surge como uma resposta moderna ao romantismo, porque para eles o romantismo já era uma escola do passado, né? Que não tinha mais tanto a oferecer, certo? Então, é tanto que o parnasianismo ele resgata características do realismo, certo? É por isso que aí eu coloquei realismo na poesia, porque o parnasianismo ele é mais da ordem da poesia, tá? Vocês não irão encontrar obras em prosa nessa escola literária. Vocês vão encontrar somente poesia, porque ele é dessa ordem, tá? Então, realismo na poesia, porque eles resgatam características, né, do realismo. A beleza da sobriedade, porque para eles, pessoal, a poesia deveria ser criada por meio de quê? Por meio da reflexão, tá? Da reflexão da realidade, e não da inspiração, como o romantismo acreditava, certo? O parnasianismo, ele é marcado por uma arte rebuscada, tá? Uma linguagem singular e mais refinada, certo? Essa escola literária produzia rimas ricas, que são aquelas rimas com palavras que pertencem a classes gramaticais diferentes, tá certo? E o parnasianismo é uma contradição ao romantismo, ok? Ele busca retratar a realidade dos fatos sem enfeites e possibilidades, ok? Os poetas, eles deixam de lado a emoção e a própria interpretação dos fatos. Assim, eles buscam analisar as coisas de uma maneira mais imparcial e não de maneira pessoal e egocêntrica, como o romantismo fazia, certo? Vamos ver agora, para iniciarmos a nossa aula, com o surgimento do parnasianismo, houve um naufrágio das poesias artificiais. Como assim um naufrágio? Para os poetas parnasianos, né, a poesia do romantismo não era mais tão atrativa, não era uma poesia que valesse a pena, vamos dizer assim, certo? Para eles, eles achavam que alguns princípios adotados pelos românticos esconderam as verdadeiras qualidades da poesia, certo? É tanto que eles vão valorizar o quê? Na poesia parnasiana. Vão valorizar a estética que se perdeu lá no romantismo, porque o romantismo ele tinha essa liberdade de criação. Então aqui vai voltar, né, os valores clássicos, tá? Vai voltar a preocupação com a estética, com palavras raras. O parnasianismo, pessoal, ele valorizava a questão da estética e pouco se importava com o conteúdo, certo? Então vamos seguir aqui. O poeta francês Théophile Gautier, iniciador da famosa teoria da arte pela arte, que objetivava apenas a criação da beleza, e essa só poderia ser alcançada por meio de, vamos descobrir? A beleza, neste caso, deveria ser alcançada por meio de um trabalho duro, obstinado, que tratasse a palavra como objeto, e não pela ação da inspiração. Então, veja só, para o Gautier, a palavra deveria ser tratada como um objeto que você molda, que você lapida, né, até alcançar o ponto de perfeição, certo? Então, a palavra deveria ter esse tratamento e ser enxergada dessa forma, certo? O poema deveria nascer de quê? Da reflexão. Então, para os parnasianos, é como se os românticos tivessem corrompido a beleza do poema, certo? Gautier achava que esse negócio de inspiração era bobagem, tá? Isso não cooperava para a beleza do poema. E o que fazia o poema ser belo? Era um trabalho duro, né? A escolha das palavras,
forma de retratar a realidade, tá? Por meio de quê? Por meio da reflexão e não por meio da inspiração, certo? Porque para os parnasianos, os poetas românticos haviam escondido as verdadeiras qualidades da poesia, por meio dessa liberdade de criação que eles se utilizavam, né? Então, para os poetas parnasianos, esse movimento literário agora surgia como uma forma de modernidade, de resgate à beleza do poema, certo? Então, vamos seguir aqui. O Monte Parnaso, pessoal, monte que deu origem ao movimento literário parnasiano, certo? Aliás, movimento literário parnasianismo, certo? Então, segundo a antiga mitologia grega, certo? Aqui são as imagens desse monte, tá? Vocês podem ir observando. Segundo a antiga mitologia grega, era uma das residências do deus Apolo, esse monte, e de suas 9 musas, tá? Divindades que eram inspiradoras das artes. Então, o culto a essas divindades gregas e as formas clássicas foi muito comum no parnasianismo. O parnasianismo trouxe esse resgate da cultura grega, certo? Porque era, para eles, a cultura clássica era uma forma de inspiração, certo? Então, aqui estão algumas imagens, né, do Monte Parnaso, que servia de inspiração para o movimento literário parnasianismo, certo? Então, vamos seguir aqui. Valorizava-se demasiadamente os aspectos formais do poema. Pessoal, então, o parnasianismo, ele valorizava demais a questão formal do poema, tá? A questão da estrutura, certo? Como eles optavam, por exemplo, pela estrutura do soneto, de versos alexandrinos, tá? Essa questão de ter uma estrutura fixa, eles optavam por esse tipo de escolha, tá certo? De estruturas fixas para os poemas, tá certo? A rima rica e a rima rara também bastante utilizadas, né, nesses poemas parnasianos, tá? A chave de ouro, ou seja, um final perfeito para o poema, certo? A tematização dos poemas eram mais sobre, eles escreviam sobre objetos. Na verdade, eles escolhiam coisas que, para nós, a gente não veria o belo no objeto que eles escolhiam. Por exemplo, eles faziam poemas sobre um vaso. E o que tem de poético? Então, eles escolhiam temas bem apoéticos e transformavam em poesia, certo? Porque eles tinham essa habilidade, né? Esses poetas parnasianos, eles eram bastante habilidosos, certo? Vamos dizer assim. Os poetas parnasianos são uma espécie de operários do verso. Nós podemos chamar esses poetas de realmente operários do verso, né? Porque eles trabalhavam duro para a criação de seus poemas, tá? Então, essa preocupação exagerada com o poema, tratando como um produto concreto, final e acabado, a ânsia pela construção do objeto, muitas vezes esquecendo-se do conteúdo ou as emoções poéticas individuais, fazem dos poetas uma espécie de operários do verso, ou máquinas, como diria o Oswald de Andrade, né? O Oswald cita essa parte que eu coloquei aqui, ó, é uma citação do Oswald de Andrade, tá? Sobre os poetas parnasianos. Diz assim: só não se inventou uma máquina de fazer versos. Já havia o poeta parnasiano. Então, para ele, o poeta era como uma máquina, porque realmente, pessoal, eles eram bastante habilidosos, né, com a criação dos poemas.
E eles, como é que eu posso falar? Eles tratavam o poema de fato como um produto que deveria ser acabado e um produto que deveria chegar à perfeição formal, né? A estética era a preocupação deles, né? Essa preocupação exagerada com a beleza do poema, tá? Então, de fato, nós podemos dizer que podemos chamar, né, esses poetas de operários. Então, pessoal, vamos analisar esse poema, certo? E veja só o título do poema, Vaso Grego. Aí o poeta parnasiano vai descrever esse vaso. As poesias parnasianas, elas têm essa característica, né? Que era também pertencente lá no realismo, essa questão de descrever minuciosamente as coisas, certo? Então, vejamos aqui. Esta de áureos relevos, trabalhada de divãs, aliás, de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo ao novo Deus servia. Era o poeta de Teos que a suspendia, então, e ora repleta, ora esvazada. A taça amiga aos dedos seus tinha, toda de roxas pétalas colmada. Depois, mais o lavor da taça admira, toca e do ouvido aproximando-a as bordas finos as de lhe ouvir canora e doce. Ignota voz, qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse, Alberto de Oliveira. Aqui, pessoal, o Alberto de Oliveira faz uma descrição desse vaso grego, né? Ele fala aí de um objeto, certo? O poema, ele traz a forma fixa do soneto, tá? A estrutura. Vejamos que aqui nós temos dois quartetos, ou seja, duas estrofes de 4 versos e 2 tercetos, certo? 2 estrofes de 3 versos. Então, essa é a forma fixa do soneto, tá? E eles tinham essa preferência por formas fixas, como eu já falei, certo? Então, a atividade de sala e casa está a seguir. Acompanhem comigo. Vocês irão ler esse poema Profissão de Fé, que é um poema de Olavo Bilac, certo? E irão responder a essas 2 questões. E depois tem o poema Via Láctea, que também é de Olavo Bilac, e vocês irão responder a 3ª e a 4ª questão sobre esse segundo poema, certo? Então, pessoal, a aula de hoje foi essa. Foi mais para recapitularmos, né, sobre o assunto, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem chamar lá no privado, que eu estarei disponível para responder qualquer que for a dúvida de vocês. Então é isso. Até mais.